Nessa noite, nós temos aqui a presença do pastor Alexandre. Ele será o pregador dessa noite. Nós somos muito gratos pela sua presença, pastor Alexandre Ribeiro. Ele é o diretor administrativo e financeiro da Convenção Batista Paranaense. Deve ter muito serviço, né? Bem chato o seu trabalho, hein? Alguém tem que fazer, né? Então, nós queremos convidar aqui o pastor Alexandre que vem à frente. O pastor Alexandre também tem trabalhado diante dos desafios missionários da convenção. E como nós estamos num período de missões, então nós temos aqui a alegria e o prazer de recebê-lo aqui conosco. Sou muito grato a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho. Como eu disse a você aquele dia, curti muito você como examinador de concílio. Que a gente possa ter por mais examinadores como você para os candidatos que estiverem aí para ser pastores, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus use você aqui a trazer a mensagem do Senhor nessa noite. Nós vamos orar pela vida do pastor, se você quiser estender a sua mão para abençoá-lo. Obrigado, Deus, por essa noite. Te agradeço pela vida do pastor Alexandre, pelo seu trabalho, por aquilo que ele vem desenvolvendo, por sua família, Deus, por seu ministério. E que nessa noite, de uma maneira especial, o Senhor possa usá-lo para transmitir a mensagem que o Senhor já colocou em seu coração. Que nós sejamos abençoados e desafiados pela palavra de Deus por meio do teu servo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Ok. Boa noite, amada igreja. Boa noite, igreja. Amém. Melhor assim. Que Deus abençoe grandemente suas vidas, suas famílias, trabalho e ministério. Eu também retribuo, pastor Elias, essa saudação, privilégio estar aqui com você, privilégio estar com a igreja. Eu também quero cumprimentar a Marta que está aqui. Faz assim, Marta. Aí, ó. A Marta trabalha conosco lá na convenção. A Marta é uma bênção, gente. Ela desempenha um trabalho voltado a missões, mas ela realmente tem sido um instrumento do Senhor no meio dos batistas paranaenses. Trouxe comigo nessa noite minha companheira de sempre, a minha esposa, Jane, ela adora quando eu faço isso, né? Aí, ó, a Jane está aqui comigo e eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, dos meus filhos, da minha família também. Queridos, eu me chamo Alexandre, sou curitibano. Quando estava vindo para cá, me lembrei de um tempo em que eu trabalhei aqui em São José dos Pinhais, trabalhei na época no Banco BCN, ali na esquina da Tenente Djalma Dutra com a Rua 15, eu acho que é isso. E lá eu trabalhei por uns 2, 3 anos, foi um tempo muito especial na minha vida. Eu aprendi a amar a cidade de São José. E vindo para cá me lembrei, quantas vezes passei aqui por essa rua e trouxe boas lembranças ao meu coração. Tempo que eu trabalhei no banco, depois eu fui trabalhar na Igreja Batista do Bacaxeri, onde eu era membro. Lá eu fiquei alguns anos servindo no Ministério de Administração e Finanças, depois servindo no Ministério de Missões por mais alguns anos. Ao todo deram 21 anos de membresia e trabalho na Igreja do Bacaxeri. Foi quando Deus nos chamou para algo mais específico em relação à obra missionária, e a Convenção Batista Paranaense formalizou um convite para que fôssemos para o sudoeste do Paraná. É uma longa história e vai ficar, quem sabe, para um outro momento. Mas lá nós estivemos durante 5 anos, eu, minha esposa, minha família, 5 anos muito abençoados. Mas o resumo do que Deus fez na obra missionária no Sudoeste é que, ao chegarmos lá, nós tínhamos 13 trabalhos batistas no Sudoeste do Paraná. E ao longo de 5 anos, quando nós deixamos o Sudoeste, nós tínhamos ao todo 36 trabalhos batistas no Sudoeste do Paraná. Deus foi muito bondoso para conosco. Trabalhamos muito, viajamos muito, trabalhamos muito com a visão de igreja multiplicadora, mas sem dúvida alguma, a boa mão do Senhor estava conosco em cada viagem, cada momento, no conversar com os colegas pastores, e a obra batista se fortaleceu e se expandiu no Sudoeste do Paraná. Tem um amor por aquela região também muito grande. E voltamos para Curitiba, não faz tanto tempo, aproximadamente 7 meses, como o pastor comentou, agora servindo numa função um pouco diferente, como diretor administrativo e financeiro da nossa convenção. Mas o amor e a paixão pela obra missionária, essa continua aquecida em meu coração, então por isso é um privilégio para mim muito grande estar aqui com vocês nessa noite,
compartilhando um pouco da palavra de Deus e também da obra missionária. Querida igreja, eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias ali no livro de Números, no capítulo 21. E nós vamos meditar nessa noite de uma maneira muito dinâmica num Deus que é um Deus provedor. O tema da minha mensagem dessa noite é elevado. Elevado é a mensagem dessa noite. E eu quero iniciar dizendo que o Evangelho é algo maravilhoso, ele reflete a providência de Deus para com as nossas vidas. Quantos aqui creem que o nosso Deus é um Deus provedor? Faça assim, por favor. Amém. Deus já manifestou providência sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã? Sim? Amém. Sobre a minha vida, inúmeras vezes. Deus é um Deus provedor. Ele é um Deus que vem ao nosso encontro, é um Deus que é amoroso, é um Deus que cuida de nós. Creia nisso verdadeiramente. Mas esse relato aqui, ele é muito especial. Você que abriu ou acessou a sua Bíblia, nós vamos trabalhar o texto de Números, capítulo 21, a partir ali do verso 4. E vai falar sobre uma serpente de bronze. Diz assim o verso 4. Partiram eles, o povo de Deus, partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Nessa passagem, o povo de Deus estava atravessando o deserto. O povo caminhava por um deserto, e o destino era a terra prometida. E nesse caminhar pelo deserto, igreja, o povo experimentou muitas, mas muitas providências de Deus. Nós podemos destacar algumas como a libertação daquele povo com mão poderosa de Deus da escravidão do Egito. Mas não foi só isso, eles atravessaram o Mar Vermelho, eles foram guiados por uma nuvem que os protegia durante o dia e uma coluna de fogo que os aquecia durante a noite. Eles tiveram providência de água, de maná, não lhes faltou roupa, não lhes faltou calçado, nada, absolutamente nada. O amor e o cuidado de Deus eram constantes com o seu povo. Amém? E o nosso Deus, Ele não muda. Por isso eu afirmo nesse primeiro momento que esse amor, esse cuidado, esse poder de Deus é o mesmo hoje, e Ele é, meu irmão e minha irmã, sobre a sua vida também. Deus maravilhoso, Deus tremendo. E assim eles caminharam por esse deserto, e eu me lembro então de uma passagem bíblica, não precisa abrir, está lá em Salmo 145, diz assim: o Senhor é bondoso com todos e cuida com carinho de todas as suas criaturas. Deus é bondoso, mesmo quando nós passamos sim por desertos, e passamos. Eu costumo dizer, nós estarmos no deserto, na tempestade, ou até mesmo num mar revolto, mas com a certeza da presença de Deus, do que em verdes pastos se nós não tivermos a presença de Deus. Amém, igreja? Seguros na mão do Senhor. E esse povo caminhava pelo deserto, mas vamos para o verso 5 e ver o que acontece. O final do verso 4 e o verso 5 dizem assim: mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Murmuração. O tempo foi passando, os anos foram se passando, e um sentimento de que a terra prometida não chegaria. E o deserto, sim, é terrível,
Mas o povo parece que se esquece da mão de Deus, do cuidado de Deus, fica impaciente, revoltado e murmura. E eu costumo olhar para as Escrituras com um olhar às vezes diferente, porque nós podemos olhar para esse texto e falar: que povo terrível. Mas eu olho e digo assim: será que eu não faria o mesmo? Ou então, será que eu não faço o mesmo? Muitas vezes, meus irmãos, e não é difícil acontecer isso, nós esquecemos do que Deus é e o que Ele fez por nós, e murmuramos. E eu me incluo nessa lista. Hoje mesmo estava com minha esposa retornando de um determinado lugar e voltando aí, e lembrando, melhor digo, ontem nós fomos ministrar um seminário de Igreja Multiplicadora, e eu relembrei tantas histórias, e eu e minha esposa pudemos nos alegrar com tanto que Deus tem feito por nós. Mas o nosso coração tem que estar guardado, porque a nossa humanidade faz com que a gente facilmente esqueça e murmure. E aí eu queria pedir ajuda ali do pessoal do multimídia, e nós vamos passar um breve vídeo, é 1 minutinho esse, e eu quero que vocês entendam o que aconteceu, e daí nós vamos dar sequência ao texto bíblico. Meu querido irmão Alex, ou Alexandre, meu xará, me ajuda lá. Presta atenção. Durante o êxodo, o povo de Israel falou contra Deus e contra Moisés. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes venenosas, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Socorro! Mãe! 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 Não! O que eu faço? Peça ajuda, Benjamin. Obrigado, Alexandre. Serpentes, verso 6. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. Aprove ao Senhor encaminhar serpentes, para que algo ocorresse em meio àquele povo que se afastou do Senhor. E o mundo atual, ele está cheio, repleto de algo que nós podemos fazer uma analogia com serpentes, que muitas vezes nos afligem, nos mordem e nos ferem. O mundo, ele está cheio, repleto de maldade, de mentira. O pecado se espalhou pelo mundo, e a morte também. Queridos irmãos, quando nós observamos as notícias, e são muito tristes, vindo para cá, estávamos ouvindo uma rádio, eu e minha esposa, com algumas notícias, e ouvimos uma notícia terrível. Agora há pouco, pais que agrediram
seu filho bebezinho, e levaram ele à morte, aqui na nossa região. Essa é uma, mas poderíamos falar tantas outras, porque o pecado está inundando e encharcando o mundo atual. Nós somos a igreja do Senhor, mas cabe uma palavra de advertência e alerta e cuidado. Será que nós também não temos nos deixado sermos picados pela serpente do pecado? Pergunta que eu faço. Nós temos a Deus, conhecemos a Deus, mas muitas vezes permitimos que o pecado nos atinja. Vamos continuar no texto bíblico. Verso de número 7. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou ao povo. Esse é o processo de restauração, arrependimento e busca do nosso Deus. Esse é o processo que Deus espera de cada um de nós, que se estivermos no pecado ou em pecado, que a gente se arrependa e busque ao Senhor. E isso vale para a humanidade, e nós temos uma palavra de esperança, nós temos uma mensagem que nós conhecemos como o Evangelho do Senhor Jesus, que traz esperança e salvação ao perdido. Cabe a nós levarmos o Evangelho. Seguindo no texto, o verso 8 diz assim: o Senhor disse a Moisés: faça uma serpente. Nós temos uma imagem, viu, Alexandre? Coloca ali atrás. Nós temos uma imagem. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. E aí eu fico imaginando Moisés construindo essa serpente de bronze, colocando no madeiro. Irmãos, é algo que humanamente talvez não faça nenhum sentido. Mas Moisés foi obediente. E eu fico imaginando ele martelando, ele preparando aquela serpente, pum, pum, batendo, moldando. E alguns dos seus discípulos, aqueles que caminhavam com ele, provavelmente deviam chegar a Moisés e dizer: Moisés, para com isso. O povo está morrendo, vamos em alguma aldeia vizinha, em algum povo, buscar algum remédio. E Moisés, eu imagino ele lá, tum, tum, não parava, firme no seu propósito. E talvez outro viesse e dissesse: Moisés, para com isso, o povo está morrendo, vamos até eles, vamos dar socorro, vamos ajudar. E Moisés estava firme na sua missão. Deus disse a Moisés: construa. Basta olhar. Quem olhar, viverá. E assim Moisés fez. Meus irmãos, algumas lições que podemos aprender desse texto é que, muitas vezes, Deus não tira o mal do meio de nós, e nem as consequências, mas Deus sempre, sempre, ao longo da história, Ele providencia o nosso escape. Amém por isso? Grava isso. Muito provavelmente, até que Jesus volte, ou até que nós estejamos na presença dEle, o mal ainda permeará. Provavelmente Deus não vai retirar nesse momento, mas Ele tem e nos dá o escape, e o escape é a mensagem poderosa da cruz de Cristo.
basta olhar. Amada igreja, aonde está o nosso olhar? Deus é socorro bem presente no tempo da angústia. Certamente, queridos irmãos, nessa linda cidade de São José dos Pinhais, nesse exato momento, nós temos inúmeras famílias sem nenhuma esperança. E nós temos a mensagem de esperança e salvação. Basta olhar. Gálatas capítulo 3, verso 13, fala que Cristo se fez maldição, foi ao madeiro e morreu em nosso lugar. E eu peço que você agora abra suas Bíblias no livro, no Evangelho de João, capítulo 3, 14 e 15. Enquanto vocês abrem, eu vou ler o último verso dessa passagem de Números 21. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Permanecia vivo. E o Evangelho de João, no capítulo 3, versos 14 e 15, diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amada igreja, essa é uma tipologia linda. Assim como a serpente foi erguida no deserto, naquele momento, e aqueles que foram picados pelas serpentes, bastava olhar e eram curados, da mesma forma, Jesus Cristo foi erguido numa cruz, para que todo aquele que nele crê e olhar, seja curado e tenha vida eterna. Que mensagem transformadora e maravilhosa. Mensagem de cura, mensagem de salvação, mensagem de vida eterna com Deus. A cruz é o nosso refúgio, a cruz é a nossa salvação. E agora nós vamos ver um pequeno trecho, que é a continuação dessa história, de uma maneira linda. Eu quero que você acompanhe. Nicodemos, O encontro de Jesus com Nicodemos sobre essa passagem. porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mãe, acorda! É só olhar! Veja o rei dos judeus! Ele está crucificado! Assim como Moisés levantou a serpente numa estaca,
assim o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Por favor, faça isso. Olhe para o monte. Basta olhar. Ele tem que ser levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha, igreja, a vida eterna. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz que divide a história da humanidade, mas não só isso, a mensagem da cruz que divide a minha e a sua história. A mensagem da cruz que tem poder para dividir a história de muitos e muitos e famílias espalhadas por São José dos Pinhais e pelo Paraná. E essa mensagem poderosa está com a igreja do Senhor Jesus e com a obra missionária do estado do Paraná. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Elevado. Basta olhar. Amada igreja, nessa noite, eu quero convidá-los a se unir a todas as outras igrejas co-irmãs batistas do estado do Paraná, para que a obra missionária no estado do Paraná seja fortalecida, para que os missionários espalhados pelos campos missionários batistas paranaenses sejam apoiados e sustentados, para que eles e nós possamos levar a mensagem da cruz. Esse é o convite dessa noite. Amados, eu tive o privilégio de, enquanto estive no sudoeste do Paraná, ao chegar lá, haviam
3 igrejas, templos batistas fechados. Aquilo doía no meu coração. Pastor Elias, às vezes estacionava o carro da convenção na frente e eu confesso que eu chorava diante de Deus, porque eu amo ao Senhor, eu amo o reino de Deus e eu amo a obra missionária batista. E eu pedi a Deus que o tempo que lá eu estivesse, Ele me desse a alegria de poder participar da reabertura de cada uma daquelas igrejas. E nós tínhamos um missionário na cidade de Capanema chamado Madison. Eu havia combinado com o Madison de que a igreja, a congregação de Capanema reabriria o trabalho na cidade de Pérola do Oeste. Templo pequeno, mas uma cidade que precisa do amor de Jesus. E Madison falou: pastor, conte comigo e com a nossa igreja, nós faremos isso. Eu vou tirar férias, e assim que eu retornar, nós marcaremos uma data, faremos um impacto e faremos isso. Falei: amém, Madison, louvado seja Deus. Querido Madison, jovem, 25 anos, juntamente com sua esposa Patrícia, acrianos, tiraram férias, muitos anos sem visitar a família, foram até lá. E o Madison, servo precioso, valoroso do Senhor, evangelista. Infelizmente, sem muitos detalhes, sabemos, ele adoeceu lá no Acre. E Deus o recolheu. Mistérios que nós não compreendemos, mas confiamos no Senhor. E eu pensei comigo, já praticamente retornando para Curitiba, para essa nova função, falei: puxa, tudo bem, Senhor, tudo bem. O Senhor preferiu dessa forma. Mas eu recebi uma ligação, e a ligação de alguns irmãos da cidade de Capanema, e eles me disseram: pastor Alexandre, aquilo que o nosso pastor Madison havia combinado contigo se cumprirá. Nós vamos nos unir como igreja e nós vamos reabrir o trabalho batista em Pérola do Oeste. E eu tive o privilégio de, no mês de outubro, final de outubro, começo de novembro do ano passado, em uma das minhas últimas viagens pela região, estacionar o carro num final de tarde e ver aquela igreja com as portas abertas e as luzes acesas. E nós temos cultos todos os domingos, daquela data até hoje. Louvado seja Deus. E isso acontece porque servos do Senhor, valorosos, espalhados pelo Paraná, assim como cada um de vocês, que às vezes não poderão ir até Pérola do Oeste, quase 8 horas de viagem daqui lá, e outras cidades, mas compreendem que vocês podem participar da obra missionária, podem se envolver em oração e no sustento. Então, nesse momento, pastor Elias, talvez alguém da banda possa subir aqui, mas eu queria convidá-los a participar da obra missionária no estado do Paraná, para que a gente possa juntos, unidos, levarmos essa mensagem de hoje à noite, da cruz, de que o Cristo elevado na cruz morreu por cada um de nós e pela humanidade. E os missionários e nós como igreja temos a missão de levar essa mensagem. E o convite essa noite para você, meu irmão, minha irmã, é simples desse jeito. Eu trouxe algumas fichas de adoção. E com apenas R$30 por mês, se quiser mais, amém. Mas com R$30 por mês, é uma analogia meio boba, mas eu acho que é mais barato que muita pizza por aí, não é verdade? Então quem
Quem sabe a tua família vai deixar de comer uma pizza a mais por mês ou outra coisa. Mas o que importa isso? Nada. Mas o que vale é que vocês como famílias falarão entre vocês: nós vamos participar, nós vamos assumir esse compromisso 12 meses, quem sabe. R$30 por mês. Olha a força dessa igreja. Imagine se nessa noite 50 pessoas puderem assumir esse compromisso. Essa igreja poderá sustentar um missionário no estado do Paraná, no campo missionário. Amém? Faça a tua oração. Vou pedir à equipe que vai me apoiar. Nós temos pessoas espalhadas aqui com as fichas de adoção. Você vai escrever teu nome, teu telefone e vai assinar. Somente isso. Durante a semana faremos contato com você para ver a melhor forma. Mas se comprometa, vale a pena. Invista na obra missionária. Isso abençoa grandemente a nossa igreja e a sua família. Quem gostaria de participar? Erga uma das suas mãos, por gentileza. Já leve as fichinhas, estou vendo várias mãos. Amém, louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Assuma esse compromisso, erga a sua mão até que a pessoa chegue com a fichinha. Olha aí, quantas fiquem com a mão erguida, por favor. A obra missionária batista do estado do Paraná agradece. A nossa denominação ficará mais forte, o reino de Deus vai se expandir, porque você vai participar, orando, contribuindo. Erga a sua mão, venham cá, aí ó, o pessoal está distribuindo. Erga a sua mão, fala: eu quero, pastor, eu posso. R$30 por mês eu posso, eu consigo, eu quero participar, eu quero ser bênção, eu quero fazer parte dessa história. Eu quero que a mensagem da cruz seja expandida pelo estado do Paraná através da nossa denominação. Alguém mais gostaria de participar? R$30 apenas por mês. Assume, ó, ali. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Preencha os dados básicos, pelo menos teu nome, teu telefone, e tem que assinar ali embaixo por causa de uma lei LGPD. Nós não podemos fazer contato com vocês se não tiver assinado ali embaixo a permissão. Se tiver esses dados, essa semana alguém da nossa convenção fará contato contigo e vai acertar os detalhes. Mas eu quero mais uma vez agradecer. Jane, eu vou chamar você para orar, por favor, meu amor. Vem cá. Amada igreja, nós vamos orar. Nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. E a minha esposa vai orar pelo trabalho batista no estado do Paraná. Antes dela orar, pastor Elias, me permita. Alguém nessa noite, por meio da mensagem da cruz, gostaria de assumir um compromisso com Cristo? Alguém nessa noite quer, através dessa mensagem, dizer: Senhor, eu quero novamente me consagrar, eu quero viver o primeiro amor, eu quero viver em santidade e retidão, eu quero ser um embaixador, eu quero levar o evangelho adiante. Se você quer orar nesse sentido, eu peço que você se coloque de pé. Fala: eu quero, Senhor, eu quero viver dessa forma, eu quero sim, amém, louvado seja Deus. Coloque de pé. Fala: eu quero, Senhor, eu quero viver em santidade, eu quero viver em retidão, eu quero ser um embaixador do Senhor. Louvado seja Deus. Vou pedir agora a toda a igreja se coloque de pé, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e engrandecemos, porque a mensagem da cruz, ela é poderosa, ela é única, ela transformou e dividiu a minha história e a história de muitos aqui. E nós queremos dizer, como teu povo, que nós o amamos e reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz, e por isso viveremos em santidade, retidão, de maneira que as nossas vidas glorifiquem ao nome do nosso Deus. Abençoa, Pai, a vida de cada um desses irmãos aqui, Senhor.
Abençoa, Pai, cada família aqui representada. Abençoa os casamentos, abençoa o relacionamento entre pais e filhos. Abençoa, Pai, na provisão e no pão de cada dia, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Elias, Pai. Abençoa o seu servo a cada dia. Abençoa a escola que funciona nesse templo, Pai. Cada criança que vem para cá para estudar e crescer no conhecimento do Senhor, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, obrigada pela Tua presença nesse lugar. Obrigada porque grandes planos, grandes sonhos o Senhor tem para a nossa vida. E que a gente possa ser inconformado realmente, Deus. Que a gente olhe para as situações ao nosso redor e que a gente não ache normal, mas que a gente sinta-se na obrigação de fazer algo, Deus, de buscar algo para que as pessoas possam vir a te conhecer, para que a gente possa ter uma vida de retidão, uma vida onde a gente possa te agradar em primeiro lugar, Deus, que a gente possa ser amado e cuidado pelo Senhor, Pai. Cuida do estado do Paraná, cuida de tudo, Pai. O Senhor tem grandes planos, grandes sonhos, que o Senhor possa nos usar poderosamente, para que a gente possa levar o Teu Evangelho, para que muitas e muitas vidas sejam alcançadas, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, Senhor. E que o Senhor possa continuar usando nossas vidas, Pai. E que grandes coisas, Pai, possam acontecer para a honra do Senhor. É isso que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Está contigo, pastor. Queridos, aqueles que preencheram a adoção missionária, eu peço que entreguem. Vai passar alguém recolhendo? No final? No final deixa ali com os irmãos e as irmãs. Muito obrigado, amada igreja, que Deus os abençoe grandemente. Obrigado, pastor Alexandre. Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Que Deus possa nos abençoar, que a gente possa olhar para as necessidades missionárias e servir ao reino de Deus por meio dos nossos bens, dos nossos talentos. Nós fazemos isso com responsabilidade. Os batistas brasileiros fazem missões com extrema responsabilidade. O investimento que é feito para o sustento dos missionários que estão no campo. É óbvio que nós gostaríamos de que fosse mais, não é? Porque as necessidades são muitas, dos missionários, das suas famílias, dos projetos. Uma coisa que Deus tem colocado no meu coração é que o Senhor nos dê uma igreja que possa sustentar missionários. Eu tenho pensado sobre isso. E eu pensei que nós poderíamos dar um sustento, ainda que fosse